Beleza, minha gente? Vamos lá? Um dia eu recebi uma pergunta, né, um questionamento de uma pessoa e que me fez realmente parar para pensar, tá? E essa pessoa que fez esse questionamento para mim foi o Carlos Wizard Martins. Foi através de uma palestra que ele deu na Editora Abril, onde eu trabalhava. E nessa palestra ele falou uma coisa que entrou na minha cabeça e nunca mais saiu. O que ele falou? Se hoje você perdeu o seu rendimento, quanto tempo você consegue sobreviver? Então, eu faço a mesma pergunta para vocês. O rendimento que eu digo é, tudo bem se você é empresário e tem uma empresa, tudo bem se você é autônomo, tudo bem se você tem ali o seu emprego. Se corta o seu emprego, você perdeu o seu emprego, quanto tempo você consegue sobreviver? Se eu perder os clientes da sua consultoria, quanto tempo você consegue viver? Quando ele falou isso, eu via pessoas do meu lado falando, nem uma semana. Outros falando, cara, já estou devendo um cartão de crédito, não ia conseguir. Mas justamente, essa é uma realidade brasileira. Então tem gente que fala assim, cara, por mais que o cara às vezes ganhe 5 mil, 10 mil, o cara está devendo. Só que ele não consegue saber o quanto que ele consegue sobreviver. Quando ele falou isso para mim, eu olhei e falei assim, cara, realmente isso aqui é interessante, né? Só que eu tive uma escola muito boa através de um senhor chamado Geraldo Santos, que foi meu pai. O meu pai, ele foi muito mão de vaca, né? Mineiro, a gente tem esse negócio que mineiro é mão de vaca e tudo mais, a gente fala que mineiro segura o dinheiro. Eu tive essa escola em casa. O meu pai foi assim. Meu pai, o maior salário do meu pai foi quando ele se aposentou, R$3.500, equivalente a mais ou menos uns 4 mil hoje, 4.500, por aí. Com a inflação, deve ser por aí, tá? Então, quando ele se aposentou com esse salário e no final da vida dele, com R$3.500, para o que ele realizou, hoje eu falo, meu pai fez um milagre. Porque tinha eu, meu irmão e minha irmã, meu pai sozinho trabalhando e minha mãe em casa. Mas eu lembro que muitas vezes minha mãe fazia calcinha para vender, fazia gelinho para vender, vivia pegando abacate para fazer suco e vitamina para vender, para complementar a renda, né? E meu pai sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Beleza. Só que qual foi o que eu aprendi com meu pai? Uma grande, grande, grande lição de finanças. Porque uma pessoa com muito pouco conseguiu comprar a casa dele, conseguiu comprar o carrinho dele, conseguiu comprar a chacrazinha dele. Durante a vida dele inteira. Tem muita gente que ganha isso hoje e não tem nada. Não consegue comprar nada. O meu pai conseguiu fazer isso. Porém, qual foi o sacrifício que ele teve que tomar? A minha mãe não foi para um restaurante. Eu só fui no cinema uma vez com meu pai. As nossas viagens eram para ir para Minas Gerais e voltar para casa, ou então ir para Jundiaí, que é onde ele tinha comprado a chacrazinha, e voltar para casa. Então era esse nosso divertimento, né? Cinema, cara, o primeiro filme que eu vi na minha vida foi o Titanic. Alguém já viu o Titanic aqui? Então, esse foi o primeiro filme que eu vi, mas porque a gente insistiu demais pro meu pai levar a gente pra gente ver o Titanic. Hoje eu falo que eu já levei minha filha acho que 1 ano e pouquinho, no cinema já. E, cara, ela fez cocô no meio do cinema, fez uma bagunça, fedeu tudo no meio do cinema. Tava complicado, mas enfim. O que eu quero dizer com isso? O meu pai, ele foi uma pessoa que ele teve que economizar demais. E minha mãe sofreu com isso. Por que minha mãe sofreu com isso?